Eu quero convidar você, já que você já está de pé, a pegar sua Bíblia, abrir ela comigo em Isaías capítulo 6, e nós vamos ler a partir do verso 1. Isaías 6, a partir do verso 1, é o texto bíblico que é o texto base da mensagem de hoje. Toda a mensagem se dará em cima das verdades nesse texto. Diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, nós te damos graças pela tua palavra que foi lida aqui nessa noite, Pai. O Senhor sabe, Pai, que sem ti nada posso fazer. Todas as vezes, Deus, que subi nesse altar para ministrar a tua palavra, Deus, foi pelo poder do teu Espírito e pela condução do teu Espírito Santo. Nenhuma palavra sequer saiu da minha boca nesse altar, Deus, sem que tenha sido guiada pelo Senhor, pelo teu Espírito. E eu te louvo por isso, Pai. Tua igreja te louva por isso, porque o Senhor nunca nos deixou só. O Senhor sempre falou conosco. Por amor do teu nome, te pedimos mais uma vez que o som da tua voz seja ouvido nos corações, nas mentes, que as almas sejam tocadas pela tua presença por meio da tua palavra e que haja purificação em cada um de nós. Libera os teus serafins nessa noite, Pai, e que eles tragam brasas vivas do altar para tocar nos nossos lábios, tocar na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos ser completamente purificados pela tua palavra. E assim, Senhor, possamos sair daqui transformados, possamos sair daqui, Deus, como Isaías, completamente transformados e purificados pela tua glória. Revela-te a nós mais uma vez, Pai Santo, Pai Santo, Pai Santo. Revela-te a nós mais uma vez ao pedido que te fazemos, em nome do teu Filho Jesus, que não seja a voz da minha natureza, que não seja a voz da minha alma, que não seja a voz da minha carne a ecoar nos corações, nas mentes dos seus filhos, mas que seja a voz do teu Santo Espírito. Assim oramos mais uma vez te pedindo, em nome de Jesus, e todos aqueles que concordam com isso digam amém. Amém, aleluia. Pode se sentar aplaudindo o Senhor, aleluia. Aplauda Ele pela palavra dEle. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, aleluia. Glória a Deus. Queridos, como é bom ver cada um de vocês aqui nessa noite. Muito bom, os que estão nos visitando, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que está conosco aí, de casa, participando de modo online. Que o poder do Espírito Santo recaia aqui, recaia aí na sua casa, porque todos nós, apesar de estarmos em ambientes diferentes no mundo físico, no mundo espiritual, todos nós estamos no mesmo ambiente espiritual, na presença de Deus. Amém ou não amém? Aleluia. Então fique ligado, fique atento. Você que está aqui, fique atento à palavra. Seja um terreno fértil para ouvir a palavra e guardar ela no seu coração. Preste muita atenção em tudo que vai ser ensinado aqui nessa noite. Você que está em casa, faça o mesmo. O tema da mensagem de hoje é intimidade com Deus em tempos de crise. Intimidade com Deus em tempos de crise. Sabe? Minha pergunta para você nessa noite é: você está enfrentando alguma crise na sua vida? Alguma área da sua vida está em crise? E você precisa fazer uma avaliação minuciosa para que você não responda de modo simplista demais, só observando superficialmente. Não, nesse momento minha vida está tranquila. Não, avalie o seu interior e veja se existe alguma área da sua vida que está em crise. Seja qual for, a área financeira, a área sentimental, espiritual, a sua saúde, a área familiar,
seja qual for a área. Há alguma área na sua vida que está em crise? Porque é nessa área que Deus vai trabalhar nessa noite. Mas é maravilhoso saber que não vai ser só nessa área de crise que você está vivendo que Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar na crise que está dentro de você. Que a maior crise que nós enfrentamos não são as crises externas, não são as lutas, os problemas, as dificuldades do exterior. São as lutas internas, as batalhas da nossa alma. O apóstolo Paulo diz que quando ele chegou na Macedônia, por fora haviam combates e por dentro haviam temores. Ele tinha medos, preocupações dentro dele. Mas Deus enviou o servo do Senhor, que trouxe palavras de ânimo e despertou o espírito dele. E Paulo continuou cumprindo o chamado e a missão que Deus tinha estabelecido para ele. E eu creio em nome de Jesus que nessa noite, Deus enviou o Espírito Santo dele aqui, para despertar você, para sacudir você e eu, para que nós nos levantemos e continuemos a cumprir o grande chamado de Deus na nossa vida. Se você crê nisso, libere um som de glória e exalte ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Sabe, mesmo aqueles que não estão enfrentando algum nível de crise hoje, já passou por algum momento de dificuldade, algum momento de crise na vida, e sabe, são esses momentos de crise que fazem com que alguns filhos de Deus se afastem da presença do Senhor. Isso é uma das piores coisas que podemos fazer no momento das dificuldades. Mas a grande realidade é essa: existem filhos de Deus que no momento da dificuldade, no momento da luta, se afastam de Deus. Talvez você esteja vivendo isso na sua vida. Está vivendo uma crise, está vivendo um tempo difícil, e ao invés de se aproximar de Deus, você está se afastando dele. Há uma frase que Deus me deu há muito tempo atrás, que diz assim: tempos de crise são excelentes oportunidades para vivermos o grande milagre de Deus. Guarda isso no seu coração. Tempos de crise são excelentes oportunidades para que nós vivamos os grandes milagres de Deus na nossa história. Entenda isso. Sabe, e aí é importante você compreender o que é milagre. E há uma outra frase que Deus nos deu, que diz o seguinte: milagre é tudo aquilo que você não pode fazer. O que você pode fazer é sempre uma escolha. Milagre é tudo aquilo que você não pode fazer. O que é milagre? É o que eu não posso fazer, porque está além da minha capacidade. Milagre está além do natural. Milagre é algo sobrenatural e só Deus pode fazer. Mas o que eu posso fazer está no campo das escolhas. Eu escolho se eu faço ou não. Eu escolho se eu realizo ou não realizo. Se eu avanço ou não avanço. Então eu posso contar com o milagre de Deus, mas eu também tenho que entender que há uma parte que cabe a mim, e eu tenho que me mover nessa parte, eu tenho que reagir nessa parte, para que o Senhor faça a parte dele, e eu faça a minha, e tudo dentro dessa aliança funcione de modo positivo, poderoso, como a engrenagem que faz com que as coisas funcionem na nossa vida. Qual é a área de crise da sua vida nesse momento? Quais são as áreas de crise na sua vida nesse momento? O texto que nós lemos, queridos, é um texto que mostra um tempo de grande crise. Eu digo a você mais uma vez, preste atenção na palavra de Deus. E eu quero perguntar para você, só para ativar a sua memória, para você que já sabe, e você que não sabe, fica sabendo. A mensagem é para quem? A mensagem é para quem? Isso, a mensagem é para mim. A mensagem é para nós. A mensagem é para quem está ouvindo. Se você está aqui ouvindo, se você está em casa ouvindo, a mensagem é para você. A mensagem é para nós, porque é Deus quem está falando conosco. Se você olhar o homem falando, você nunca vai conseguir ouvir a voz de Deus. Mas se você ouvir a voz do Espírito, se você der crédito à palavra do Espírito Santo, então Deus vai falar profundamente e poderosamente ao seu coração. Você crê nisso, amém ou não amém? E esse texto que nós lemos mostra muito bem, queridos, um tempo de crise que a nação de Israel estava vivendo. Tem crente que fala assim: mas Deus não permite que seus filhos passem por dificuldades, por lutas. Quem fala isso não entende nada de Bíblia, nunca leu Bíblia na vida, provavelmente. Porque todos os filhos e filhas de Deus sempre passaram por dificuldades e lutas. As dificuldades fazem parte das provações. Quando você vai fazer uma prova na escola, ela nunca é fácil demais. E quando é fácil demais é porque você está bem avançado naquela matéria.
provas difíceis requer um nível de esforço muito grande, de dedicação no estudo daquela matéria, para você poder ser aprovado. E nunca se esqueça, não há uma prova que Deus dá para que você seja reprovado. Toda prova que Deus dá é para te aprovar. Só depende de você. Deus faz a parte dele, Ele te dá a prova, e a prova é um milagre. Talvez você diga: Deus, então me dá menos milagre, porque eu estou com muita prova ultimamente. Mas se você não enfrentar a prova, você nunca vai ser aprovado. Se você não passar por lutas, você nunca vai ter vitória. Então Deus faz a parte dele, o milagre, através da prova. E Ele te sustenta na prova, Ele te dá graça na prova. Agora você faz a sua parte se dedicando para ser aprovado, para passar por ela. E aí, queridos, primeiro ponto que eu quero observar com vocês aqui nessa noite, dentro desse texto base de Isaías 6, o primeiro ponto que eu quero observar com vocês é o que Deus faz antes de revelar a sua intimidade a nós. Nós estamos buscando intimidade com Deus. Então vamos observar o que Deus faz antes de revelar a intimidade dele a nós. O capítulo 6 de Isaías, no verso 1, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu. No ano em que o rei Uzias morreu. Quem foi Uzias, irmãos? Em 2 Crônicas 26, do 1 ao 15, do verso 1 ao verso 15, mostra o reinado de sucesso de Uzias. Uzias foi um dos maiores reis que Israel já teve. O exército mais poderoso e com o maior poder bélico que Israel já teve foi no reinado de Uzias. Uzias foi um rei poderoso em batalha. E aí a Bíblia diz o seguinte, a partir do capítulo, no verso 5, melhor dizendo, no verso 5, mostra por que Uzias foi tão abençoado durante um período do seu reinado. Diz assim o verso 5 de 2 Crônicas 26. E buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Vou ler de novo e eu peço a você que preste atenção no que está contido nessa pequena porção das Escrituras, porque é algo poderoso demais. Olha o que foi que fez de Uzias um rei poderoso e bem-sucedido durante muito tempo da vida dele. E buscou o Senhor enquanto viveu Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Só que o problema é que ele buscou a Deus enquanto viveu Zacarias. Depois que Zacarias morreu, ele se desviou de Deus. E aí está o problema. Ele foi bem sucedido enquanto ele buscou a Deus. Enquanto ele buscou o Senhor, Deus fez ele prosperar. E tudo que Uzias fazia, Deus fazia funcionar. Porque ele estava buscando a Deus. Mas ele buscava apenas por instrução, por orientação. Uzias, vai buscar a Deus, Uzias. O que eu devo fazer? Eu acho que eu devo atacar. Não, Uzias, busca o Senhor. Vamos orar, vamos pedir direção de Deus. E por mais que Uzias foi instruído nisso, ensinado, ele não guardou no coração dele que o segredo não era Zacarias, o segredo era o Deus de Zacarias, o segredo não era o profeta, o segredo era o Deus do profeta, o segredo não era o que o profeta instruía ele, o segredo era a vida que ele estava tendo com Deus enquanto ele estava seguindo as orientações. Enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mas aí, a partir do verso 16 até o verso 21, mostra o motivo da queda de Uzias. O que foi que fez Uzias desmoronar, sabe? E a Bíblia mostra no verso 19, coloca para nós, por favor, o verso 19, diz assim: Uzias estava com um incensário na mão, pronto para queimar incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, dos sacerdotes, diante do altar do incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. Que foi o motivo pelo qual Uzias desmoronou. Uzias tentou se auto-enviar como sacerdote. Ele tentou se auto-enviar como sumo sacerdote. Ele pegou o incensário e falou: não, eu sou rei, eu vou entrar no Santo dos Santos, e eu vou queimar incenso, eu vou fazer as orações, eu não dependo de sacerdote, eu não dependo de ninguém. Mas enquanto ele se submeteu à autoridade de Deus na vida dele, que era Zacarias, ele foi bem sucedido. A partir do momento em que ele
tentou tomar todas as decisões sozinho. Tentou fazer aquilo que não era da competência dele. Ele era rei, mas não sacerdote. Então Deus o puniu. Nós precisamos entender. Hoje, você pode pegar e falar assim, não, mas hoje o Santo dos Santos está aberto e todos nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho que Cristo nos inaugurou, pelo véu que se rasgou na sua carne, no momento em que Ele morreu e ressuscitou na cruz do Calvário. Nós recebemos o livre acesso a Deus. E isso é verdade, todos nós recebemos. Você não precisa que o pastor diga para você orar, para que você ore e Deus te ouça. Você não precisa que o pastor ore para Deus ouvir você. Hoje você tem livre acesso a Deus. Você pode falar com o Pai. E essa série de mensagens que Deus está nos dando é para poder levar você a esse nível mais profundo de intimidade com Deus. Olha o Todo-Poderoso Soberano chamando você para ter intimidade com Ele. Você tem noção disso? Então Uzias tentou se auto-enviar e Deus trouxe toda a ruína. O pecado estava instaurado. E aí a Bíblia mostra o que Deus fez antes de manifestar a intimidade dele, de revelar a intimidade dele para o profeta Isaías. Quando nós olhamos para a história, nós vemos o seguinte, até pedir para Carlos colocar aí para a gente também, a Lorena coloca para nós, por favor. Supõe-se que o rei Uzias morreu no ano 730 a.C. E esse era um tempo muito crítico naquela época, porque no ano 740 antes de Cristo, no ano 740 antes de Cristo, o então rei da Síria, Tiglat-Pileser III, ele havia tomado Israel e Judá. Ele havia sitiado, ele havia destruído as cidades, matado muita gente, destruiu a então capital de Israel, que era naquele momento era Samaria. Havia caos e destruição para todo lado. Todo lado. O povo estava em desespero. Era uma crise gigantesca. O rei havia morrido por causa do pecado. O povo estava sofrendo fome, destruição, abuso. Todo tipo de dificuldade estava acontecendo naquele tempo. Deus se revelou exclusivamente no momento em que do trono foi retirado o pecado. No ano em que o rei Uzias morreu, enquanto o pecado estava sobre o trono, Deus não revelou a intimidade dele e a glória dele para Israel. Mas no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado sobre o alto e sublime trono. Ele não estava no trono de Uzias, ele estava num trono alto e exaltado, acima do trono dos homens, porque ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele estava acima de tudo. Para que Deus revele a intimidade dele a você, a nós, é necessário que nós arranquemos do nosso coração o pecado e aquilo que impede que ele estabeleça o trono dele na nossa vida. Existem coisas que nós precisamos remover, e você fica pedindo, Deus, tira de mim, Deus, tira de mim, Deus, tira de mim. E você olha e fala, mas parece que Deus nunca tira. É porque Deus faz o sobrenatural, mas o natural é você quem tem que fazer. Deus faz o que você não consegue, mas o que você consegue, Deus não vai fazer, porque você tem que fazer. É a sua escolha, é a sua decisão. Eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Cabe a você escolher. Escolha a vida, escolha a bênção para que você viva. Precisa ser removido do coração tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus. Qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus dentro de você torna-se uma barreira entre você e Deus, torna-se um obstáculo. Então Deus não se manifesta, não há manifestação da glória, não há manifestação da intimidade. Mas nessa noite Deus trouxe você aqui, Deus colocou você diante dessa mensagem. Nessa noite Deus nos colocou nesse ambiente e Deus permitiu crises intensas na sua vida, na nossa vida, para que nós enxerguemos. É tempo de Deus se assentar sobre o trono, e é tempo de viver uma intimidade verdadeira, genuína e profunda com o Rei dos Reis. Se você deseja isso, libere um som de glória, exalte ao Senhor, aleluia, glória a Deus.
Há uma frase que Deus me deu que diz assim: antes de revelar a sua glória em nossa vida. Quantos querem que Deus revele a glória dele? Antes de revelar a sua glória em nossa vida, Deus remove qualquer barreira, qualquer obstáculo que esteja no trono da nossa história, nem que para isso Ele tenha que nos esmagar. Antes dele revelar a glória dele na nossa vida, Ele tira qualquer obstáculo, qualquer barreira, ainda que doa, nem que Ele tenha que nos esmagar, mas Ele tira. O rei morreu, o povo inimigo tomou posse do povo de Deus, a crise estava instaurada, mas não era Deus destruindo o povo dele, era Deus reconstruindo a ponte de relacionamento entre ele e o seu povo. Essa crise que você está vivendo não é Deus destruindo você, é Deus construindo algo verdadeiro, é Deus reconstruindo a ponte que você tinha com Ele, a ligação que você tinha, a intimidade que você tinha. E se você nunca teve com Deus uma intimidade maior do que a que você tem hoje, então é Deus construindo um caminho, uma ponte, para que você tenha uma intimidade genuína, verdadeira, profunda, progressiva com o Senhor dos Senhores, aquele que está no alto e exaltado trono de glória. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Sabe, mas nesse momento de crise que Israel estava vivendo, o rei morto por causa do pecado, quais são as crises que você está vivendo? Nesse momento de crise que Israel estava vivendo, todo o caos que estava acontecendo ali, o profeta tomou a decisão que todo filho e filha de Deus deve tomar. Ele entrou no templo. E eu não estou falando de um templo feito por mãos de homens. Ele entrou na presença de Deus. Ele foi diante do Senhor para orar. Ele foi diante do Senhor para buscar a Deus pela nação. Ele foi diante do Senhor para clamar a Deus, para clamar pela misericórdia de Deus. Há uma frase que Deus me deu que diz: muitos crentes, quando em crise, se afastam de Deus, não oram mais, não leem mais a Bíblia, somem da igreja. No tempo da crise, não corra de Deus, corra para Deus. Só Ele pode te salvar. No tempo da crise, não corra de Deus, corra para Deus. Só Ele pode te salvar. Como que você vai deixar de orar, vai deixar de ler a Bíblia, vai deixar de buscar Deus, vai deixar de cultuar a Ele no lugar que Ele plantou você? Como que você vai fazer isso se é só Deus quem pode te salvar? Se afastar dEle é a pior decisão que você pode tomar. Se afastar do centro da vontade dEle é a pior decisão que você pode tomar. A crise não vem para te destruir, ela vem para te aproximar de Deus. E a crise é o milagre que só Deus pode fazer. Mas o aproximar-se de Deus é a decisão que só você pode tomar. Deus só vai te forçar a estar no lugar que Ele exige que você esteja, quando em última instância, em último caso, você continuar indo na direção oposta. Jonas desceu da cidade onde ele morava e foi para o porto. Deus não impediu a descida de Jonas. Vamos começar um pouquinho antes. Jonas acordou de manhã e arrumou as malas. Deus não impediu ele de arrumar as malas. Jonas pegou as malas e desceu para o porto. Deus não impediu ele de chegar no porto. Jonas entrou no barco. Deus não impediu ele de entrar no barco. O barco saiu do cais. Deus não impediu o barco de sair do cais. O barco se afastou e se afastou e se afastou e Deus não impediu. Mas quando chegou no limite da vontade de Deus, quando chegou no limite, então Deus mandou uma terrível tempestade. Tudo começou a desmoronar. Tudo começou, parecia que o mar inteiro estava caindo sobre aquela embarcação. Os homens começaram a jogar as cargas do navio fora. E Jonas estava lá embaixo no porão dormindo. O barco começa a sacudir. Todo mundo entra em desespero. Jonas se levanta e diz: olha, não adianta vocês jogarem nada fora. O problema não está no peso da carga, o problema não está no peso do navio, o problema sou eu. Ele sabia que o sangue daqueles homens ia recair sobre ele. Então ele assume: o problema sou eu, o problema não é o navio. Então ele diz: lancem-me ao mar e a tempestade vai cessar.
Pegaram Jonas, não pensaram duas vezes, jogaram Jonas no mar. Deus, milagrosamente, amorosamente, maravilhosamente, envia um grande peixe que engole Jonas. É amor de Deus que a gente não consegue entender. Podia vir uma tartaruga marinha, com um casco bem forte, pegar ele por baixo e levar ele até uma praia. Podia vir qualquer coisa, Deus podia teletransportar ele da água do mar para a praia. Mas Deus ama ele tanto quanto ama você, quanto me ama, quanto nos ama. Então às vezes ele manda um grande peixe, e lá no ventre do grande peixe estamos angustiados, agoniados. Toda a sensação que temos é de acabou, chegou o fim, não tem jeito. Quem já saiu desse nível de situação? Quem já saiu desse nível de problema? Para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais solução. Dentro do grande peixe não tem para onde você correr, não tem onde você se esconder, não tem como você deitar e dormir, não tem como você fazer nada se não se lembrar que só tem um que pode te salvar. Então Jonas começou a orar, começou a clamar, e Deus fez com que aquele grande peixe o levasse para a praia de Nínive, e lá ele foi levado por Deus para cumprir a missão, para cumprir o propósito. Você percebe que a decisão de Jonas só foi impedida por Deus quando chegou no limite da vontade, do centro da vontade de Deus. Por que é que nós vamos ficar lutando contra Deus, se nós sabemos que no primeiro round vamos cair de cara na lona? Por que é que você e eu vamos insistir em ficar indo contra a vontade de Deus, se nós sabemos que tudo o que essa decisão vai nos levar é para um lugar de sofrimento e dor? Então é melhor dizer: Senhor, eu não quero, mas não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Seja feita a tua vontade aqui na minha vida, como ela é feita no céu. E aí então não precisamos ficar sofrendo tanto. Existem muitos sofrimentos da nossa vida e muitas crises que se perpetuam por muito tempo, que poderiam ter sido resolvidas há anos atrás, ou problemas que poderiam ser solucionados nos primeiros dias, se nós tivéssemos tomado a decisão de nos voltar para Deus. E como Isaías, ao invés de fugir de Deus, correr para Deus. Jonas decidiu fugir, Isaías decidiu correr para Deus. Jonas decidiu correr de Deus, Isaías decidiu correr para Deus. A minha pergunta para você nessa noite é: qual é a sua decisão no meio da crise que você está vivendo? Fugir de Deus, não orar, não jejuar, não ler a Bíblia, não buscar ao Senhor, sabe? Mas está tudo tão ruim, está tudo tão difícil, e Deus diz: mas só eu sou a sua fonte de esperança, eu sou a sua fonte de vida. Então qual é a sua decisão? Fugir de Deus ou correr para Ele? Tome a decisão de Isaías: corra para Deus, corra para Deus. Há uma outra frase que Deus me deu que diz: não podemos abandonar Deus quando estamos nos sentindo perdidos. É como jogar fora a única luz que temos no meio da escuridão. Você não pode abandonar Deus, ainda mais no momento da crise. Porque se você faz isso, é como se você tivesse uma única luz no meio de trevas, escuridão, não tem nada, você não consegue enxergar nada sem aquela luz, e aí você pega ela e joga fora. Se você está se sentindo perdido, você vai ficar mais perdido ainda, você não vai conseguir ver nada à sua frente. É nesse momento que você precisa correr para a fonte da luz. É nesse momento que você precisa correr para a fonte da luz e abraçar Ele e dizer: Senhor, aqui é o meu lugar. Senhor, sem Ti eu nada posso. Deus, eu não quero esperar até que entrar no ventre do grande peixe, passar ali 3 dias sofrendo, angustiado, para depois me lembrar que o Senhor pode me resgatar. Corra para Deus. Ele está te chamando para intimidade com Ele. Há intimidade no tempo da crise? E eu digo para você: há intimidade no tempo da crise. E o que mais há é a manifestação de Deus e a revelação da intimidade dEle no tempo da crise. Essa frase Deus me deu, mas não está ali não está aí para nós no computador.
Deus me deu agora há pouco ali no gabinete. Grandes manifestações de Deus na história foram em tempos de crise. Os hebreus não viveram a glória de Deus sem que o mar estivesse diante deles. Os israelitas jamais viveriam a glória de Deus se a muralha de Jericó não estivesse diante deles. Jó jamais viveria a glória de Deus se a crise não estivesse diante dele. Da mesma forma, você jamais viveria a glória de Deus se essa crise não estivesse diante de você. Da mesma forma que Deus usou a crise para aproximar Jó dele. E Jó disse: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus está usando a crise que você está vivendo, a crise que você está enfrentando, para que você não só apenas ouça sobre Deus, mas para que você o enxergue de modo íntimo e poderoso. Se você crê nisso e toma posse desse nível de intimidade, mesmo no tempo da crise, libere um som de glória nessa noite, faça com que o inferno trema de medo. Aleluia! Aleluia! Segundo ponto que eu quero observar com vocês aqui é como Deus se revela na crise. Como é que Deus se revela na crise? Como Deus se revela na crise? Número 1, Deus se revela como o soberano rei. Quando o profeta entrou no templo, ele teve uma visão magnífica da glória de Deus. Uma visão magnífica da glória de Deus. Ele disse: eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, um alto e exaltado trono. E ele diz: e as abas da sua veste, do seu manto, enchiam o templo. Deus se revela como soberano rei, sentado no trono, acima dos tronos, sentado num trono mais alto que o problema que você tem. Às vezes nós nos esquecemos do tamanho do nosso Deus e o problema se torna maior do que a lembrança que nós temos de quem Deus é. E o problema só se torna maior que Deus diante de nós, diante dos nossos olhos. O problema só se torna maior que Deus dentro de nós, quando nós já não estamos mais perto de Deus. Aí o problema se torna grande demais e parece até que ele fica maior que Deus, porque Deus passou a ser só uma memória, só uma lembrança para nós. Eu me lembro do quanto Deus era grande, mas aí você se lembra do quanto Ele era, quando você caminhava com Ele, quando você orava, jejuava, buscava, se consagrava, fazia a obra dEle. Ele se tornou uma lembrança, uma memória. Mas o problema é real, é agora. O problema está diante de você, a crise está instaurada diante de você. Ela não é lá do passado, ela é algo presente. E aí você se esquece do tamanho de Deus, porque Deus está lá atrás, e só olha para o tamanho do problema. E aí Deus diz para você: quando vocês se desviarem, ouçam a voz atrás de vocês dizendo: este é o caminho, andai por ele. Sabe o que Deus diz quando Ele fala isso nas Escrituras? Quando vocês se desviarem indo para um caminho diferente, você vai ouvir a voz por trás. Por quê? Porque você já está seguindo uma direção diferente da minha. Você não está vindo na minha direção, você está indo na direção oposta. Então por detrás eu vou dizer para você: este é o caminho. E aí você vai virar para trás e vai dizer: meu Deus, eu estava indo no caminho errado. Esse é o caminho. E você vai voltar por Jesus. Você vai voltar caminhando em Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Você vai voltar caminhando em Jesus, em Jesus. Em Jesus que no meio do sofrimento não abandonou o Pai. Em Jesus que no meio da dor não se afastou do Pai, mas correu para o Pai. O Getsemane é a prova disso. Ao invés dele correr do Pai, ao invés dele correr do problema, correr da luta, ele correu para Deus. Corra para Deus. Corra para a intimidade com Ele. Volte para Ele, ouça a voz dEle te chamando. Esse é o caminho, ande por Ele. Então nós vimos aqui como Deus se revela na crise. Deus se revela como rei, como soberano rei. Sabe o que é maravilhoso, queridos? Quando nós lemos assim: a aba de sua veste enchia o templo. Ele é soberano, Ele está acima de tudo, Ele é poderoso, Ele está num trono exaltado. Mas mesmo Ele sendo cheio de glória, Ele permite que nós sejamos tocados pela glória dEle e toquemos a glória dEle, porque as abas do manto desceram até o templo e enchiam o templo. Onde é que Isaías estava? Dentro daquele lugar.
As orlas do manto do Senhor recaíram sobre Isaías, como elas estão recaindo sobre você nessa noite, como elas estão recaindo sobre nós nessa noite. E a glória de Deus inundou aquele lugar. Isaías viu, mesmo ele sendo grande e poderoso, ele não me deixou distante dele. Lembra o que a orla do manto de Jesus foi capaz de fazer com a mulher samaritana, com a mulher do fluxo de sangue? Só de tocar na orla do manto de Jesus, ela foi curada da hemorragia. 12 anos padecendo daquele mal e foi curada. Lembra que depois, quando Jesus vai para a casa de Jairo, e isso é muito importante você saber, se você não sabe, se você já ouviu isso aqui, lembre-se disso mais uma vez. Ela tocou na orla do manto de Jesus e foi curada. O manto de Jesus, aquele talit colocado sobre o ombro, ela vai lá, segura na orla, naquela cordinha do manto, e ela é curada. Só que Jesus não estava ali para curar ela. Jesus estava indo em direção à casa de Jairo para curar a filha de Jairo. Nesse meio tempo que ela toca na orla do manto, Jesus olha para trás e diz: alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Os discípulos questionam aquela fala de Jesus: mas Senhor, todo mundo está te tocando, como o Senhor diz, alguém me tocou? Ele falou: não, alguém me tocou de uma forma diferente, de mim saiu o poder. Jesus sentiu que o toque dela fez com que o poder dele se manifestasse de uma forma gloriosa na vida da pessoa que o tocou. Então ele olha para trás, aquela mulher reconhece, assume que foi ela que tocou, conta o testemunho dela, conta o milagre que Deus fez, e Jairo está ali esperando o milagre dele. Alguns amigos de Jairo chegam e falam: olha, não incomode mais o mestre, sua filha já está morta. Jesus olha para ele e não diz assim, rapaz, não dá ideia para eles não. Jesus só olha para eles e fala: vamos lá. Jesus vai junto com ele até a casa. Quando Jesus chega na casa, Jesus entra, está todo mundo chorando, gritando, pranteando. Ele diz assim: por que vocês estão fazendo todo esse alvoroço? A menina não está morta, ela só está dormindo. Começaram a zombar e rir de Jesus por ele ter dito isso. Então ele pede que todos se retirem e sobe para o quarto superior, junto com a mãe, o pai, Pedro, Tiago e João, exclusivamente essas pessoas, essas 5 pessoas e Jesus. Jesus entra naquele quarto e agora ele tira o manto dele e coloca forrado sobre o corpo da menina. E ele diz: Talit come. Na transliteração nós lemos Talita cumi. E alguns até imaginavam que o nome da menina era Talita. Está dizendo: menina, te digo, levanta-te. Mas no original nós vemos que a pronúncia de Jesus foi Talit come. Isso significa: Talit, levante-se. Ele tirou o manto dele. O manto que a mulher só tocou na orla. Ele estava mostrando para Jairo: Jairo, olha quem eu sou. Alguém foi curado por tocar no meu manto, mas eu estou aqui para derramar o meu manto, colocar o meu manto sobre você, sobre a sua dor, sobre o seu sofrimento, sobre a sua perda. Eu estou aqui para colocar o meu manto e vai haver cura, vai se levantar, vai se pôr de pé. E a menina se sentou na cama, todos ficaram impressionados. Jesus falou: olha, deem de comer a ela. E o evangelista diz: Jesus falou isso porque a menina tinha apenas 12 anos de idade. E ele fala isso para poder trazer para nós uma preciosidade que só encontramos quando buscamos o sentido, porque Deus não coloca tudo de bandeja também, Ele quer que nós cavemos. Ele estava falando isso porque ele estava deixando claro: 12 anos é a fase de crescimento. Fase de crescimento. Tem que dar de comer. Recebeu vida, se levantou, agora não deixa de dar de comer, porque não adianta estar vivo de pé, precisa continuar comendo para crescer. A palavra de Deus é o alimento. Quando você recebe o milagre de Deus e desperta, e acorda, e se levanta, agora você precisa entender: não basta apenas eu me pôr de pé, eu preciso me alimentar da palavra, para que eu continue crescendo na graça, em Deus, na intimidade com o meu Deus. Se você entende isso, libere o som de glória nessa noite. Continue buscando, continue se alimentando, continue, aleluia. No tempo da crise, número 2, no tempo da crise, Deus revela a sua santidade. Isso aqui é muito importante você prestar atenção. O verso 2 de Isaías 6 diz assim: acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com
cobriam os pés e com 2 voavam. Verso 3 diz: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo. Quantas vezes santo? Santo, Santo, Santo. E eu já ensinei para você aqui, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que o número da perfeição não é o 7, segundo a tradição humana. O número da perfeição é o 3, porque se o 7 fosse o número da perfeição, Deus não seria 3, ele seria 7. E Deus é a essência da perfeição. E Deus é 3 em 1, não 7 em 1. 7 é o número da plenitude, de acordo com as Escrituras. No final dos 7 dias, a obra de Deus estava plena, completa. 7 sempre aponta para a plenitude nas Escrituras. E 3 sempre aponta para a perfeição. Deus é perfeitamente santo, porque Ele é santo, santo, santo. Ele é santo como Pai, Ele é santo como Filho, Ele é santo como Espírito. Ele é santo como Pai, Ele é santo como Filho, e Ele é santo como Espírito. Mas como pode um Deus tão santo aceitar pecadores como eu e você? Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos, como diz a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Mas Deus não compactua com o pecado. Ele é santo, 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 perfeitamente santo. Pecadores, miseráveis, somos falhos, e Deus é santo. E esse santo, santo, santo convida você e eu para a intimidade. Seja íntimo. Venha ser íntimo de mim. Venha ser meu amigo íntimo, minha amiga íntima. Venha ser. É o convite dele para você e eu. Mas como? Olha para você, olha para o seu interior. Olha. Quando nós olhamos para o nosso interior, nós vemos quem somos nós. Quem somos nós sequer para ouvir Deus falar: venha ser meu amigo, venha ser minha amiga. Quem somos nós? Deus é santo. E a palavra de Deus diz que os serafins proclamam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira, toda a terra está cheia da sua glória. E aí é maravilhoso observar que mesmo Deus sendo santo, Ele permite que nós, pecadores como Isaías, você e eu e Isaías, pecadores, possam mergulhar na santidade da glória dEle. Ele está te chamando para o arrependimento. Porque a nossa imundície não macula a santidade de Deus, mas a santidade de Deus nos purifica da nossa imundície. Os nossos pecados não tornam Deus pecaminoso, mas a santidade dele nos purifica dos nossos pecados. É por isso que o inimigo vive tentando convencer você. Você pecou, e agora como é que você vai chegar diante? Só que lembra, eu sempre falo isso com vocês, o diabo nunca vem falando na terceira pessoa. Ele fala na primeira e grita lá na primeira pessoa: eu pequei, e agora como é que eu vou me aproximar de Deus? E aí você, abalado pelo pecado, ouve e diz: eu pequei, agora como que eu vou me aproximar de Deus? Eu pequei, agora como que eu vou orar? Que cara eu vou ter para orar? Que cara eu vou ter para ler a palavra? Que cara eu vou ter para falar de Deus? Que cara eu vou ter para prestar culto? Que cara eu vou ter para poder servir ao Senhor? Eu pequei, eu não sirvo para Deus. O diabo fica tentando te convencer disso. Mas o Espírito Santo de Deus vem nessa noite, e eu torno a repetir: o Espírito Santo de Deus vem aqui nessa noite dizer para você: o seu pecado não contamina a santidade do Santo, 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 mas o Santo, Santo, Santo te purifica de todo pecado. Aleluia! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Aleluia! Número 3, no tempo da crise, Deus se revela como Senhor dos exércitos. Deus se revela como Senhor dos exércitos. Veja o verso 3, na parte B do verso 3 diz: o Senhor dos exércitos. Foi assim que Isaías descreveu o nosso Deus. E isso mostra algo precioso demais para nós. Uma multidão de problemas se levantam contra você e eu. Uma multidão de demônios se levantam para tentar nos abater. Para cada nível hierárquico, um nível hierárquico de demônio. Principados e potestades. Demônios se levantam para nos afligir, para tentar nos atacar e nos destruir.
exércitos se levantam contra a igreja de Deus, mas nós temos a confiança que só a palavra de Deus pode nos dar. O Senhor dos exércitos está conosco. O salmista Davi tinha essa consciência. No Salmo 46, verso 1 em diante, é o salmo dos salmos que eu mais amo. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Você está passando por adversidade? Deus é o auxílio na adversidade. Por isso não temeremos. Você não precisa ter medo se Deus estiver com você. Embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santuário, o lugar onde habita o Altíssimo. Verso 5, Deus nela está, não será abalada. Deus nela está, não será abalada. Deus vem, preste atenção, em seu auxílio, desde o romper da manhã. Sabe, Deus não vai te salvar à noite, Ele está te salvando desde de manhã. Deus não vai te salvar depois do final desse culto, do problema, da crise, da luta, da dificuldade. Ele está te salvando desde o momento em que você saiu do ventre da sua mãe. Se você e eu estamos aqui, é porque quando a luz bateu em nossos olhos, Deus já estava trabalhando em nos salvar. Aleluia! O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está com você. Aleluia! Em quarto lugar, número 4 aqui, no tempo da crise, Deus se revela poderoso em glória. Deus se revela poderoso em glória. Diz assim o verso 3 na parte C: a terra inteira estava cheia da sua glória. A terra inteira estava cheia da sua glória. Há uma frase que Deus me deu que diz assim: quando pedimos a Deus, Ele abre nossos olhos espirituais, então olhamos com os olhos do céu. Ainda que todos estejam vendo crise e caos, você estará vendo a glória de Deus. Quando nós pedimos a Deus, Ele abre os nossos olhos espirituais. O que os serafins viram? Isaías olhava e via caos e destruição. Era isso que a Síria tinha feito com Israel e Judá. Isaías olhava e via morte, via sangue, via violência, Mas quando ele entrou no templo, na presença de Deus, ele ouviu os serafins dizendo: toda a terra está cheia. Não são só os oásis da vida. Não é só o Fernando de Noronha da vida que está cheio da glória de Deus. O deserto está cheio da glória de Deus. Não são só os dias bons da sua vida que estão cheios da glória de Deus. Os maus dias também estão cheios da glória de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. No tempo da crise, a glória de Deus permanece. Sabe, queridos, talvez se você caminha comigo, você já me ouviu orando e falando isso em algum momento de oração, em algum momento em que eu estou orando, falando: Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Pode estar havendo um derramar poderoso de Deus, e eu declaro: toda a terra está cheia da sua glória. Pode estar uma sequidão só, e eu digo: toda a terra está cheia da sua glória. Sabe por quê? Enquanto os nossos olhos estiverem limitados aos problemas e às crises da vida, nós não conseguiremos enxergar com os olhos dos céus. Os serafins viram a terra cheia da glória de Deus, e é do fruto da nossa boca que nós comemos. Então, em nome de Jesus, ao invés de profetizar, ao invés de declarar que a crise, que só tem problema, que só tem dificuldade, que só tem luta, começa a declarar: meu trabalho está cheio da glória de Deus, a minha casa está cheia da glória de Deus, a minha família está cheia da glória de Deus, a minha vida está cheia da glória de Deus. E quando o inimigo tentar te convencer de que está tudo indo de mal a pior, eleve os seus olhos para o alto e declare: a minha vida está cheia da glória de Deus. Aleluia. E eu quero recapitular com você aqui. Coloca para nós, Lorena, por favor, como Deus se revela para nós no tempo da crise. Número 1, Deus se revela como o soberano rei. Diga assim: o Senhor é o meu rei. Número 2, Deus revela a sua santidade. Diga assim: Ele me santifica. Número 3, Deus se revela como o Senhor dos exércitos. Diga: eu estou protegido. Número 4, Deus se revela poderoso em glória. Diga: toda a minha vida
está cheia da glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Que essas declarações penetrem na sua vida, em nome de Jesus. Terceiro e último lugar que eu quero observar com você é o que acontece quando Deus se revela a nós no meio da crise. O que acontece quando Deus se revela a nós no meio da crise? Número 1, Ele abala as nossas estruturas. Ele abala as nossas estruturas. Veja, o verso 4 diz: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio da fumaça. Ao som da voz dos serafins, o templo começou a tremer, os batentes das portas começaram a tremer, e a casa, o templo ficou cheio da fumaça. Sabe o que isso significa? Deus sacode as estruturas, para que os seus olhos saiam do problema, para que você tire os seus olhos do problema, para que eles saiam da dificuldade. Ele abala as estruturas para sacudir você. É como aquela mãe que vai acordar o filho de manhã, e o filho diz: só mais um pouquinho, mãe. Acorda, menino. Acorda, já está na hora de ir para a escola. Aí você: tá bom, já estou indo. Aí vira para o canto de novo. Aí vem a mãe: anda, menino, levanta. Aí você: tá, mãe, tá bom, já vou. Não, agora eu já acordei. Aí daqui a pouco, você está deitado, fecha os olhos e dorme de novo. Vem a mãe e te sacode: acorda, menino, acorda, está na hora de levantar. Aí você levantou: não, já estou acordado, já estou acordado há um tempão. Não, estou indo já. Deus sacode as nossas estruturas dessa forma. Acorda, levanta, desperta. Só que a Bíblia fala: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Não adianta acordar e ficar deitado. Você recebe a palavra de Deus te sacode, e você continua deitado no ambiente em que você está espiritual. Quando Deus sacode, como Ele está fazendo aqui nessa noite, é para você se levantar. Agora chega. O Santo, Santo, Santo está me chamando para a santidade dEle. O Santo, Santo, Santo me deu a opção de escolher entre viver com Ele ou viver a minha vida. Eu prefiro viver com Ele. Então Deus está te sacudindo nessa noite. Levanta, desperta. Número 2, o que acontece quando Deus se revela a nós no meio da crise? Nossos olhos saem da crise e se voltam para a glória de Deus. Nossos olhos saem da crise e se voltam para a glória de Deus. É por isso que o templo ficou cheio de fumaça. Deus não só sacudiu o templo, mas o sacudir do templo fez com que todo o ambiente ficasse cheio de fumaça. Se o templo não se enchesse de fumaça, Isaías ia conseguir olhar pelas janelas e pela porta e ver o caos e destruição lá fora. Muitas vezes, para que nós consigamos enxergar exclusivamente a glória de Deus, Deus sacode a nossa vida e enche a nossa vida de fumaça. Você não consegue entender o que está acontecendo ao seu redor. Por que tudo virou de cabeça para baixo tão de repente? Por que você não está conseguindo lidar com as situações? Tá tudo estranho. Você não consegue achar uma saída, uma solução. É Deus enchendo o templo que é você de fumaça, para que você não veja o problema, mas para que você se volte para Ele e fixe os seus olhos exclusivamente naquele que está sentado no alto e sublime trono. Quando a casa se encheu de fumaça, o único lugar para onde Isaías podia olhar era para o trono onde havia a luz da glória de Deus, porque não havia sentido olhar para as coisas ao redor, tudo estava coberto de fumaça, mas o trono permaneceu inabalável. Ele permaneceu acima da dificuldade, Ele permaneceu acima da fumaça, Ele permaneceu cheio de glória, e é para Ele que você deve olhar a partir de hoje. Não olhe para as dificuldades, não olhe para os homens, não olhe para as lutas, não olhe para as tribulações. Levante os olhos, olhe para aquele que está sentado no trono, e Ele vai conduzir a sua vida. Aleluia! O que acontece quando Deus se revela a nós no tempo da crise? Número 3,
Ele produz em nós o verdadeiro arrependimento. Ele produz em nós o verdadeiro arrependimento. O verso 5 diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando Deus se revela a nós no tempo da crise, Ele tira os nossos olhos de toda e qualquer outra coisa e coloca os nossos olhos nele. E quando nós olhamos para Deus, isso produz em nós um arrependimento verdadeiro. Isso produz em nós um arrependimento transformador. Como a ministração de quinta-feira que Deus falou conosco. Com o rosto descoberto, refletimos a glória de Deus como um espelho. Você é o espelho e Deus está diante de você. É isso que tem que ser. Isso é intimidade com Deus. E o reflexo dele em você vai te transformando de glória em glória, pela pessoa do Espírito Santo que não está do lado de fora, mas que está dentro do espelho que é você. Intimidade com Deus é isso, é estar tão perto dele, que ele vai se enxergar em você e você nele. Mas quando você se enxerga nele, então você enxerga a sua miséria. E foi isso que aconteceu com Isaías. Como disse o Igor hoje para mim, para todo mundo, um dia chega o Isaías 6. Porque nós sempre vivemos o Isaías do capítulo 1 até o capítulo 5. Ai de todo mundo. Mas um dia chega o seu Isaías 6. Mas sabe o que é maravilhoso? O Isaías 6 não é a sua condenação. Porque do capítulo 1 até o capítulo 5 ele já era o profeta Isaías. Do capítulo 1 até o capítulo 5 ele já estava profetizando, já era o ministro de Deus, já era o ungido de Deus, já estava fazendo a obra do Senhor. Você já era quem você é em Deus do capítulo 1 até o capítulo 5. Mas hoje chegou o capítulo 6 de Deus na sua vida. E no capítulo 6, Deus se revela quando o pecado é removido do trono. E hoje é a noite de remover o pecado com genuíno arrependimento, para que Ele estabeleça o trono alto e exaltado dele sobre nós, para que a partir de hoje comece uma nova história, um novo tempo, como começou no ministério de Isaías. O ministério de Isaías literalmente é marcado entre antes e depois do capítulo 6, porque no capítulo 6, quando ele viu o Senhor, ele disse: ai de mim. Nos outros capítulos anteriores a esse, ele disse ai para todo mundo, ai do rei tal, ai da nação tal, ai disso, ai daquilo. Mas no capítulo 6 ele fala: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa é a noite do capítulo 6 de Deus na sua vida. Mas a partir do capítulo 6, é como se aquele capítulo fosse o início da segunda casa na vida de Isaías. Até o capítulo 5, a primeira casa, Isaías. Capítulo 6 em diante, segunda casa, Isaías. Uma casa onde Deus não estava trabalhando do lado de fora, mas agora Deus começou a trabalhar do lado de dentro. Uma casa onde os ais, no capítulo 5 e os capítulos anteriores, eram só externos. Mas agora no capítulo 6 o ai é interno. O ai é o tratamento de Deus por dentro do profeta, por dentro dele, por dentro de você, por dentro de nós. E isso só acontece no tempo da crise. E é por isso que ele está esmagando, é por isso que ele está apertando, é por isso que ele está torcendo, é por isso, para que comece o capítulo 6 na sua vida. Porque foi a partir do capítulo 6 que a glória da segunda casa foi maior que a da primeira na vida de Isaías. E em nome de Jesus, se hoje começa o capítulo 6 na sua vida, na nossa história, na vida dessa igreja, em nome de Jesus, a glória da segunda casa, na sua vida, na sua família, a glória da segunda casa nesse ministério será maior que a da primeira. Se você crê nisso, libere um som de glória e exalte ao Senhor. Aleluia! Ele diz: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Mas quando Deus se revela a nós no tempo da crise, número 4, preste atenção, coloque para nós, por favor. Ele produz em nós não só o verdadeiro arrependimento, mas também a purificação. Porque toda purificação é precedida pelo arrependimento. Não há purificação de Deus se não houver arrependimento. Você pode dizer: Deus me purifica, Deus me purifica, Deus me purifica, Deus me purifica. Você pode orar 1 milhão de vezes e a vida inteira pedindo a purificação de Deus. Mas se você não se arrepender, a purificação não vem. Porque a purificação é precedida, é antecedida, melhor dizendo, pelo arrependimento. Então primeiro você precisa se arrepender, e depois Deus vem te purificar. Vós vos consagrareis, e sereis santos, porque eu sou santo. Repara que a orientação é: vocês vão se consagrar, e vocês serão santos. Quem é que nos santifica? Só Deus pode nos santificar. Só aquele que é santo, santo, santo. Mas quem é que se consagra? Somos nós. Vocês se consagrarão e serão santos, porque eu sou santo. O arrependimento precede a purificação. O arrependimento precede a santificação. É noite de arrependimento. É noite do capítulo 6 de Deus virá na sua vida e começar a nova história de purificação. E veja o que diz exatamente no verso 6 do capítulo 6. E são as famosas coincidências de Deus. Exatamente no capítulo 6, no verso 6. E o número 6 na Bíblia aponta para o ser humano, para o homem. Por isso que o número da besta é 666. É 666. Não há nada de Deus ali. É só carnalidade humana. É homem, homem, homem. O número 6 aponta para a humanidade, para o ser humano. E aí no capítulo 6, Deus revela a humanidade de Isaías, que se achava quase um serafim. Ai de fulano, ai de... Aí no capítulo 6, olha as coisas. Cara, Deus é tremendo, né? Meu Deus. No capítulo 6, Deus mostra a Isaías: você é ser humano. Nesse capítulo 6 que Deus está colocando aqui hoje diante de você, Ele está dizendo para você: você é gente, você é carne, você é pecador, você é pecadora, nós somos seres humanos, você e eu, e Deus está mostrando isso para nós. Mas aí Ele diz, no verso 6, para poder mostrar para nós: vocês são seres humanos, falhos e pecadores, mas veja o que eu posso fazer no 6, veja o que eu posso fazer. Veja o que eu posso fazer no ser humano, veja o que eu posso fazer no falho, no pecador, veja o que eu posso fazer. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Rapaz, eu fico impressionado que até um número vira pregação quando Deus está falando. Jesus amado. Eu já preguei essa mensagem várias vezes antes, e Deus nunca tinha falado isso. Mas veja o que Ele faz conosco, no capítulo 6, no verso 6, então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Verso 7, e aí o 7 aponta para plenitude. No 6, ele mostra para nós, seres humanos, que ele envia o socorro dele para a purificação sobre nós. E no 7 ele mostra a plenitude da graça, a plenitude da glória, a plenitude da misericórdia, a plenitude do favor, a plenitude da bondade, a plenitude do amor, a plenitude da graça, a plenitude de Deus. Ele mostra para nós. Aleluia! E ele diz: com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida. Você crê que Ele está aqui nessa noite? Você crê? O número 6, você crê que nessa noite, essa noite, Deus está virando a página? Essa noite, número 6, o 7, o pleno, o Deus pleno, cheio de graça e misericórdia, vem sobre você, e Ele toca nos seus lábios, Ele toca nos meus lábios, Ele toca em nós, e Ele diz: você está sendo purificado. Aleluia!
Glória a Deus! E aí ele diz: por isso a sua culpa será removida. Por isso a sua culpa será removida. Você toma posse disso nessa noite, amém ou não amém? Você que está em casa aí, toma posse disso. Por isso a sua culpa será removida. E o seu pecado, preste atenção, e o seu pecado será perdoado. Tem culpa aí? Tem pecado aí? Deus está purificando nessa noite. Deus está limpando nessa noite. O pleno Deus, na plenitude de sua glória e misericórdia, na plenitude de seu amor, vem perfeitamente como Pai, Filho e Espírito Santo, purificar você e eu com a glória dele. Por meio do seu Santo Espírito, ele manifesta a graça. E sabe o que é maravilhoso ver? Um anjo, uma tenaz e uma brasa. Santo, santo, rabacanalabasto. Santo, 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 santo Deus. Ele mostra para nós no verso 7 do capítulo 6 que Ele mesmo vem até nós para nos purificar com a sua santidade. Não é a brasa do altar que purifica você e eu, é o santo, o santo, o santo, aleluia, aleluia. Como não ver o amor de Deus, irmãos? Como não ver o amor de Deus? Número 5, quando Deus se revela a nós no tempo da crise, Ele nos convoca para responder à missão. Ele nos convoca para responder à missão. Veja, o verso 8 diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Nessa noite Deus está falando com você, amém ou não amém? Amém. É o Saulo que está falando com você? Sim ou não? Não. Ou é Deus que está falando com você? Deus está falando com você, amém ou não amém? Amém. Deus está falando conosco nessa noite. Deus está falando conosco nessa noite mais uma vez. E Ele diz para você e eu: há uma convocação celestial, há um chamado celestial. O seu lugar não é entre as fileiras, o seu lugar é no fronte de batalha. Não é para que você tenha medo do ataque do inimigo, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Até o exército do inimigo tem que se submeter ao Senhor dos exércitos. A Síria tem um exército poderoso, naqueles dias tinha um exército poderoso, mas Deus não tem um exército, Ele é o Senhor dos exércitos. Há uma convocação de Deus nessa noite. A quem enviarei lá no seu trabalho? A quem enviarei lá na sua casa? A quem enviarei lá na sua faculdade? A quem enviarei lá na sua família? A quem enviarei lá na sua rua? A quem enviarei no seu bairro? A quem enviarei nessa cidade? A quem enviarei nessa nação? A quem enviarei nesse planeta? E Ele espera que nós declaremos: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Isaías não declarou isso porque achava que era bom demais. Eu já ensinei isso aqui em outro momento, guiado pelo Senhor. Isaías não falou: eis-me aqui, envia-me, porque ele achava que ele era capaz de ir. Não, ao contrário. Ele disse: eis-me aqui, envia-me, porque depois de ver a glória de Deus, você entende, não há mais nada que eu possa fazer na minha vida, senão cumprir o chamado dessa glória. Quando os discípulos viveram a pesca milagrosa, ao chegar na beira da praia, eles deixaram o barco com todos os peixes que eles haviam pescado. O milagre já não era mais importante para eles, como era antes,
porque agora eles conheceram a fonte da vida, a fonte do milagre, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que está assentado no trono de glória. Eles conheceram Jesus, e quando Jesus entrou no barco de Pedro e fez o milagre, Pedro caiu de joelhos no chão e disse: eu não sou digno de tê-lo diante de mim. O mesmo que aconteceu com Isaías. Ai de mim, porque quando nos aproximamos de Deus, reconhecemos as nossas misérias. Você tem aprendido nesse ministério, desde que esse ministério começou há 4 anos atrás. Você tem aprendido aqui, não somos nada sem Cristo, não somos nada sem Ele. Você tem aprendido aqui, não há vida para nós longe de Jesus. Você tem aprendido aqui que somos um corpo, membros de um corpo, que é o corpo de Cristo. Você tem aprendido aqui que o Senhor dos milagres é melhor do que os milagres do Senhor. Você tem aprendido aqui que estar com Ele vale mais do que receber todas as bênçãos que Ele pode te dar. E Ele convoca você para a sua missão. Porque muitos abandonaram o chamado, abandonaram a missão. Ah, meu Deus, mas como eu gostaria de cumprir o meu propósito, mas eu não sei, eu acho que Deus me rejeitou e não tem mais chance para mim. E aí Deus diz para você: chegou o capítulo 6 da sua vida hoje. Até aqui você estava vivendo o capítulo 5, mas hoje eu viro a página e começo uma nova história, desde que você aceite o chamado verdadeiro por meio do arrependimento, para que haja purificação e você possa cumprir a missão que eu estabeleci para você. Eu quero convidar todos, fiquem de pé. Você que está aqui, você que está em casa, fique de pé, por favor. Oh Deus, Deus está perguntando para você hoje: a quem enviarei lá no seu trabalho? Qual é a sua resposta para o Senhor? Deus está perguntando: a quem enviarei lá na sua família? Qual é a sua resposta para o Senhor? Deus está te perguntando: a quem enviarei nessa cidade? Qual é a sua resposta para o Senhor? Você está esperando o que para responder a Ele? Porque chegou o tempo, chegou o Isaías 6 da sua vida, chegou o Isaías 6 da nossa vida, e a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Você já aprendeu aqui nesse ministério que quando você reergue o altar de Deus que estava caído por causa do pecado, agora você precisa construir um novo altar em honra ao nome do Senhor, para que você ofereça sacrifícios sobre esse novo altar. Põe de pé o que estava caído, mas constrói algo novo. Os 5 capítulos do livro de Isaías não foram retirados da Bíblia, mas no capítulo 6 um novo altar foi construído, Maiara. E sobre esse novo altar chamado Isaías, Deus manifestou a glória dele, e ele foi considerado um dos maiores profetas messiânicos de todos os tempos. Ninguém falou mais sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre a primeira vinda de Cristo, do que Isaías. Ninguém profetizou mais sobre os acontecimentos e os relatos relacionados a Jesus, tanto que o próprio Cristo Jesus, ao entrar no templo, num dos momentos que ele abre o rolo da palavra, ele abriu no livro do profeta Isaías, e ele começa a falar, ele começa a ler, e ele diz: tudo que está escrito aqui está testificando de mim. Tudo começou quando o novo altar, Isaías 6, foi edificado diante do Senhor. E Deus pergunta para você: você está disposto a edificar um novo altar a partir de hoje? Junte as pedras, junte as pedras, junte as pedras, junte as pedras, 12 pedras. O número 12 aponta para governo na Bíblia. E Deus está dizendo para você: junte as pedras, pegue o governo da sua vida e erga um altar para que eu possa governar sobre toda a sua história. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero convidar você a guardar isso no seu coração e a declarar o que eu vou te orientar aqui nessa noite. Coloca para nós na tela, por favor, a conclusão. Diz assim: nessa noite Deus está, número 1,
abalando as suas estruturas. Diga assim: Deus abala as minhas estruturas. Aleluia. Ele está sacudindo você para que você desperte, para que você acorde. Número 2, Deus está tirando os seus olhos da crise e os colocando na glória dele. Diga assim: Deus, eu quero ver a tua glória, e é para ela que eu vou olhar sempre. Número 3, Deus está produzindo em você o verdadeiro arrependimento, e eu quero convidar você a declarar assim: Senhor, eu me arrependo nessa noite. Não, mas só se você realmente se arrepende das suas falhas, dos seus erros, daquilo que estava te afastando de Deus, daquilo que era o capítulo 5 da sua vida, mas agora vai começar o 6. Então, em nome de Jesus, construa um novo altar nesse momento e reconheça as suas misérias, debilidades diante do trono da graça que está aqui nesse lugar, e diga para Ele: Senhor, eu me arrependo, Senhor. Aleluia, Deus, eu me arrependo, Senhor. Número 4, Ele está produzindo em você a purificação necessária. Diga assim: lava-me, Deus, purifica-me pela tua palavra. Número 5, Ele está te convidando a atender a missão que Ele tem para você. E eu quero saber de você, dentro da pergunta que Deus fez, dentro da convocação de Deus: quem enviarei lá na sua casa? Qual é a sua resposta para Ele? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Diante da pergunta de Deus: a quem enviarei lá na sua casa? Qual é a sua resposta para Ele? Aí na sua casa, aí onde você está, você que está aqui no templo, você que está em casa, qual é a sua resposta para Deus nessa noite? A quem enviarei aí na sua família? Qual é a sua resposta para Deus nessa noite? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então você não tem que esperar pelo A, pelo B ou pelo C. Foi você que Deus chamou, é você que Deus escolheu para te enviar, para que você seja o sal, seja a luz, seja a transformação. E através de você, vidas serão transformadas para a glória de Deus. O altar erguido por Elias foi o novo altar erguido por Elias. Foi nele que Deus derramou a glória, e foi diante dele que todo o povo se ajoelhou e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É diante desse novo altar que você está construindo nessa noite diante de Deus, é que as pessoas vão dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, seja onde for, Ele está chamando você para começar um novo tempo. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai, agradecendo a Ele por essa palavra e pedindo que Ele cele ela no nosso coração. Eu quero saber nessa noite, há alguém aqui que, arrependido das suas debilidades e falhas, toma a decisão de reerguer, ou melhor, de erguer um novo altar para Deus? Levanta a mão aí onde está. Eu não estou convidando crente, não crente para ser crente. Eu estou convidando crente para ser crente. Eu estou convidando para erguer um novo altar. Se você não entendeu agora, eu acho que você já entendeu. Será que além do irmãozinho, da irmã, do irmão, do presbítero, da diaconisa, será que além desses irmãos, será que além da irmã lá atrás, será que além da diaconisa lá atrás, do diácono lá atrás, do pastor, será que além de nós, será que além de mim tem mais alguém nessa noite que diz: Senhor, eu me arrependo, e eu quero, Deus, eu quero que comece a partir de hoje o Isaías 6 da minha vida, porque eu quero, Deus, cumprir o teu chamado, eu quero cumprir a tua missão. Senhor, eu me arrependo, por isso eu peço: purifica-me, Deus. Será que além dos que estão aqui no templo, você que está em casa, você que está diante dessa transmissão, também pode declarar isso? Coloque aí no chat: eu me arrependo, Senhor, e eu quero cumprir a minha missão. Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor estão seus filhos e filhas. Arrependidos estamos, Deus, das nossas debilidades. Nos arrependemos das nossas falhas. Confessamos os nossos pecados. Declaramos, Deus amado, a nossa total dependência do Senhor. Oh Pai Santo, Pai Santo, Pai Santo, santifica-nos na tua palavra.
porque ela é a verdade, Pai. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade, Pai. E ela foi ministrada aqui nessa noite, ó Pai, com temor e reverência, com o santo temor e santa reverência, com temor e reverência, nos colocamos diante do Senhor, com temor e reverência, com temor e reverência, com temor e reverência, nos colocamos diante do Senhor e pedimos: purifica-nos. Vem, Santo Deus, vem, Santo Deus, vem, Santo Deus, e toca os nossos lábios, toca a nossa mente, toca o nosso coração, purifica-nos na tricotomia do nosso ser, no corpo, alma e espírito, purifica-nos, Pai.